Se você tá vendo esse vídeo é porque sabe que precisa fazer alguma coisa diferente. E eu vou te falar real, você sabe que tá deixando de lado o que você precisa fazer. Deixando pro amanhã eu começo. E se você continuar agindo assim, a sua vida não vai mudar. Os planos que você um dia colocou no papel, eles não vão sair. E domingo é o primeiro dia da semana. E como o primeiro dia é o dia que você precisa começar. Mas antes de eu te dizer exatamente o que você precisa fazer essa semana para que você construa melhores resultados, eu preciso que você se inscreva no canal, ative as notificações para que todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, o YouTube encaminhar diretamente para você. Galera, quantas vezes você já começou motivado, você já se programou todo, mas ao longo da semana você largou? Eu acredito que muitas vezes. Se isso já aconteceu com você, coloca aqui nos comentários. Porque é muito comum isso acontecer com grande parte das pessoas que buscam resultado. Elas param na primeira dificuldade que ela tem. Elas param no primeiro obstáculo que vem à frente delas. E eu vou dizer para você, de carteirinha, isso já aconteceu várias e várias vezes comigo. Muitas vezes mesmo. E eu não tô aqui para cagar regra. Eu tô sendo sincero. Por quê? Porque através das minhas experiências é que eu venho conseguindo evoluir um pouco mais. E é isso que eu quero que você entenda. As suas experiências ruins, elas são relevantes hoje na sua nova tomada de decisão. Quantas vezes você fez promessas e promessas e promessas que iria começar, mas não começou? E o que está faltando para você hoje? Está faltando que você entenda que existe um passo a passo a seguir. E por que um passo a passo a seguir? Porque você vai saber por onde você vai começar, o que você vai fazer depois de terminar aquela tarefa, e depois de terminar aquela tarefa, o que você precisa fazer na próxima, na próxima, na próxima e na próxima. É assim que funciona. Por que muitas das vezes dá errado pra gente? Porque a gente foca em fazer alguma coisa e quando aquela coisa acaba, a gente não sabe qual é a outra coisa que vai fazer. E como eu sempre digo, cabeça vazia, oficina do coisa ruim. E quando coisa ruim entra, já era. Por quê? Porque ele vai te levar para você fazer exatamente aquilo que você não queria fazer, o que está totalmente oposto do seu objetivo. E na verdade, esse coisa ruim não é nada e nem ninguém. É os seus hábitos ruins que você ainda não se livrou deles. É aquele desejo que você tem de fazer algo que você sabe que não deve fazer. Mas quando você está muito focado, quando você está bem alinhado, você não cede a esses hábitos, você não se submete ao erro. Mas quando você relaxa, quando você se sente confortável, quando você acredita que tá tudo bem, quando você não se programa para a próxima atividade, é aí que esse seu mau hábito ele entra em ação. Ele começa a te mostrar a maravilha que é você comer muito, a maravilha que é você ir dormir mais tarde assistindo uma série, a maravilha que é você sentar no teu sofá, colocar os pés para cima, quando você deveria estar indo treinar. Então, a partir de agora, você vai seguir o que eu vou falar. Você vai começar a colocar isso em prática. Você vai trazer isso como um mantra para a sua vida, porque aqui eu também vou estar fazendo isso. Então, nós vamos juntos nessa caminhada. Então, eu preciso que agora você pause o vídeo, pegue uma caneta, um papel e anote. Faça isso. E aproveita também, se não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aqui no vídeo para o YouTube entender que o vídeo está sendo bacana e ele distribua para outras pessoas. Pegou aí o papel e a caneta? Então você vai fazer o seguinte. Para essa semana, que está se iniciando hoje, domingo, tá? A depender da data que você está vendo o vídeo, mas não importa
a data, o dia da semana que você está vendo. Se você está vendo na quarta-feira, você vai começar a fazer na quinta-feira. Porque quarta você vai fazer o que eu estou falando e no outro dia você já vai colocar em prática. Então bora lá, sem enrolação, sem mais delongas, vamos falar do que você precisa praticar diariamente. E a primeira coisa é: defina um objetivo simples para a sua semana. Então anotem isso. Defina um objetivo simples para a sua semana. Eu vou dar um exemplo aqui. Bater a cota de água diariamente. Treinar 5 vezes na semana. Dormir antes da meia-noite. Por que isso? Coisas simples, como eu falei. Nada mirabolante. Porque aquilo que é mirabolante você não vai conseguir colocar em prática. Por quê? Porque está longe da sua realidade. Está longe. Então vamos nos aproximar da realidade. Trazer mais expectativas reais. Não aquilo absurdo. Porque o absurdo vai fazer com que você perca mais tempo que você já perdeu. Então, partindo do princípio que você precisa definir 3 coisas simples, a segunda coisa que você tem que fazer é organize 3 coisas fixas. Então, vamos colocar, como eu falei, bater a cota de água. Você vai organizar como que você vai tomar essa água ao longo do dia. Você vai definir a hora que você vai dormir e a hora que você vai acordar. E depois que você fizer isso, você vai definir o horário das suas refeições, o horário do seu treino, o horário das tarefas importantes que você precisa fazer. Por que definir horário para tudo? Lembra que eu falei que quando você acaba uma coisa, você precisa iniciar uma outra coisa? E quando você não inicia, quando você não sabe o que você vai fazer, você está dando espaço para que o erro venha a acontecer? Por que que isso acontece? Porque você não tem definido uma hora para cada coisa. Porque quando você tem os seus compromissos organizados, fica muito mais difícil de você falhar. Fica muito mais difícil de você falhar. Eu não estou dizendo que quando você se planeja, você não erra. Você pode errar também, mas o erro fica um pouco mais difícil de acontecer. E a terceira coisa, que eu acredito que você já está fazendo, que se você não está fazendo, já deveria começar a fazer. Anotar tudo o que você precisa fazer amanhã. Então você está seguindo aqui o passo a passo do vídeo. Eu estou entregando para você o que você precisa fazer. E agora é a hora de você definir o que eu vou fazer amanhã. Você vai olhar os seus compromissos. Como eu, todos os domingos, eu olho a minha agenda semanal de trabalho e compromissos. Eu olho tudo, já vou definindo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Defino tudo. E depois eu vejo as minhas tarefas, os meus compromissos. E vou organizando. E um dia antes da atividade acontecer, eu vou lá e olho. O que eu tenho para fazer amanhã, segunda-feira? Eu vou dar aula para quais pessoas na segunda-feira? Quais são os compromissos que eu tenho para segunda-feira? Quais são as minhas pendências? Quais são as entregas que eu tenho que fazer? Então, quando você consegue anotar tudo, pode ser num papel que você quiser, pode ser no seu celular que você vai anotar. Não importa. Anote as tarefas que você tem que fazer. Você precisa mostrar para o seu cérebro que você tem compromisso. E quando você tem compromisso, ele cria um senso de responsabilidade sobre o que você precisa fazer. E o quarto passo, extremamente importante. Eu gosto muito desse quarto passo. Eu vivo no quarto passo. Fazer o básico bem feito. Não adianta você querer fazer além do básico. O básico é o básico. O nome já diz. Faça o básico. O básico muito bem feito. O que é o básico muito bem feito? Treino de no mínimo 10 minutos.
você fazer o melhor dentro do treino, respeitar o tempo de intervalo, você comer arroz, feijão, ovo, frango, salada, fruta, frutas da época que está de acesso fácil a você. Não precisa ser a fruta lá dos Alpes, Andes, lá da Suíça. Não precisa nada disso. Coisas simples que estão assim, ó, na tua frente. Qualquer supermercado que você entra, tem tudo aquilo que você quer. Tomar mais água, se movimentar mais durante o seu dia. Tudo isso são coisas básicas que você tem que fazer. E que não vai estar difícil para você. Porque grande parte das pessoas, quando abandonam a sua rotina, mesmo tendo aqui, como eu falei, tudo estruturado, grande parte das pessoas abandonam pelo nível de dificuldade que elas encontram em fazer aquilo que tem que ser feito. Em fazer todo dia a mesma coisa. Entendeu? Então, todas as vezes que você facilita o processo, você tem resultados melhores. Pare para pensar. É muito simples fazer o mais fácil ou o mais difícil. Obviamente que é fazer o mais simples, o mais fácil. Então, não dificulta o teu processo. Não é ninguém que está dificultando nada para você. Não é ninguém que está fazendo algo que está dificultando o teu emagrecimento, o seu desenvolvimento na sua vida. É você que está seguindo por caminhos mais difíceis. E é exatamente por isso que eu estou trazendo esse vídeo hoje para você. Para te alertar sobre faça o básico, faça bem feito e só. É o básico bem feito sempre, galera. Todo dia, 24 horas. E o quinto passo, para a gente já chegando lá no final do vídeo, é não negocie com você mesmo. Não negocie com você mesmo. Tá cansado? Tudo bem, faz cansado. Não tá com vontade? Tudo bem, faz sem vontade. Porque grande parte das coisas que você almeja, que você busca, elas vão acontecer você estando cansado ou não. Então, se você se livrar do cansaço, se você se livrar do eu não tô com vontade, do se livrar daqui a pouco, do se livrar do soneca, você vai alcançar o resultado que você quer. Por quê? Porque você não vai estar negociando com você mesmo. Você vai começar o seu dia olhando a sua agenda e falando assim, eu vou fazer isso aqui, independente da condição que eu esteja. Eu vou fazer. E é isso que você precisa fazer. Você vai perceber que a semana vai passar de qualquer jeito. Hoje é domingo. Amanhã, segunda, terça, enfim. Todos os dias da semana vão se passar. Você fazendo ou não fazendo. Então, já que vai passar, vamos fazer a diferença. Vamos entregar o melhor. Porque eu tenho certeza absoluta que ao final da semana você vai dizer assim, cara, como foi bom eu ter feito mesmo sem vontade, mesmo sem querer. Estamos entendidos? Então se você ficou aqui até o final desse vídeo, não esquece, faça exatamente o que eu falei para você. Se for preciso, reveja esse vídeo e anote o passo a passo novamente. Eu quero que você coloque em prática. E que depois você volte aqui e diga, Jonathan, consegui colocar em prática. E eu estou começando a evoluir. Isso vai me deixar muito feliz, porque eu tenho certeza que eu vou ter ajudado pelo menos uma pessoa. Então a gente vai ficando por aqui. Antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário, deixa o like no vídeo e a gente se encontra no próximo.